Olá, sou Guilherme Sargentelli, pediatra e host do PBcast, o podcast do grupo Pronto Baby que leva informação segura sobre saúde à sociedade. No episódio de hoje, falaremos de um tema muito interessante, Mindfulness na área da saúde. Quem irá falar sobre esse tema é a doutora Renata Nogueira, radiologista, mestre em saúde materno-infantil e que há muitos anos é envolvida com meditação. Seja bem-vinda, doutora Renata. Muito obrigada, gostaria de agradecer o convite, é um prazer estar aqui. Renata, o prazer é todo nosso de estar contando com a sua presença, mas eu começaria perguntando, eu apresentei como Mindfulness. Quem nos acompanha, tem muitas pessoas que são envolvidas para a área da saúde, algumas pessoas que têm iniciação em alguma área de meditação, mas muitas pessoas também que têm interesse na área de saúde, porém, elas não conhecem o termo. Vamos começar do princípio, como se diz. O que é o Mindfulness? Essa pergunta é muito boa, Guilherme, porque existe uma confusão realmente do que significa até pela própria palavra. Muitas vezes a pessoa não consegue nem entender, que é uma palavra realmente que foi difícil da tradução, mas a tradução literária seria como a atenção plena, ou a consciência plena, né? Ela também é muitas vezes confundida com meditação. Não deixa de ser uma forma de meditação, mas a meditação é um tema mais amplo, como se fosse um tema mais guarda-chuva. Como a gente faz muita correlação, como se a meditação fosse eu pratico exercício físico. Qual é o exercício físico que você pratica? Da mesma forma, o Mindfulness vai entrar nessa forma, né? E é um braço da meditação. Ela vem realmente, essa forma de meditação, ela vem do Oriente, veio trazida aqui para o Ocidente alguns anos atrás. A primeira pessoa que trouxe esse termo Mindfulness para o Ocidente foi Jon Kabat-Zinn, mais ou menos em 1970, quando ele resolveu fazer um programa baseado em Mindfulness mesmo para os pacientes doentes crônicos. Aí começou a utilizar esse termo de atenção plena, que nada mais é do que a atenção, todo mundo já tem, todo humano tem isso, que é a consciência de estar presente de forma intencional, com atenção no momento presente. É isso, não tem muito, como se disse, não é tão difícil. As pessoas às vezes pensam, eu preciso esvaziar minha mente. Não, é só você estar atenta de forma intencional no momento presente. Renata, eu achei muito interessante quando você falou, que eu fiquei pensando assim, há muitos anos, que a gente conversa sobre isso, há muitos anos que você tem a oportunidade de me orientar em relação a isso, e eu tenho visto também como profissional da área de saúde, muitos grupos, muitas pessoas interessadas em conhecer um pouco mais esse universo, né, que você já deu de uma forma tão clara a explicação da ampliação do que ele pode atingir. E eu acho interessante porque nós já fizemos muitas gravações do PPcast, que é esse podcast institucional do Pronto Baby, e eu vejo como que tem sido recorrente falar um pouco sobre essa questão da saúde mental, da saúde existencial, do bem-estar. Então eu te pergunto, como que uma prática como essa, fugindo um pouco não só do título, mas assim, se apropriando daquilo que você falou, do quanto ela é enquanto prática, como que ela pode, de fato, trazer benefícios à área da saúde? Como que ela pode trazer benefícios às pessoas dentro do ambiente hospitalar? Como que você compreende isso? A prática do Mindfulness, ela, como eu falei antes, o fato de você estar presente no momento presente, isso já traz um benefício, porque normalmente a gente sabe que, na grande maioria das vezes, a gente não está no momento presente. A gente está conversando aqui, mas está com a mente em outro lugar, né? Provavelmente até quem está nos ouvindo já deve ter pensado durante o fato de estar ouvindo, poxa, tem uma conta para pagar, ou tenho pegar meu filho na escola, ou tem alguma coisa, tem algum outro a fazer. Então, na grande maioria das vezes, a gente não está presente naquilo. Então, até mesmo numa conversa. Às vezes você está conversando com uma pessoa, só que a mente está girando em outros lugares. Então, a prática é que para te trazer e te lembrar que é importante você estar presente, e com isso, muitas vezes, você diminui a sua ansiedade. Porque, na grande maioria das vezes, a gente fica ansioso exatamente por isso, porque a gente está muito na frente, pensando no que a gente tem para fazer, ou então a gente está muito atrás, remoendo o que foi feito, que poderia fazer de forma diferente. Então, a prática do Mindfulness, ela ajuda a isso. Na verdade, são vários exercícios que a gente faz diariamente, né? É um exercício diário, não é assim, não, eu pratico Mindfulness e pronto, resolvi meu problema, nunca mais vai ter problema. Não é isso. Então, eu gosto também, quando a gente está falando sobre Mindfulness, falar um pouco do que não é Mindfulness, né? A gente gosta muito de falar sobre isso, assim. Como assim, o que não é Mindfulness? Para a pessoa ter uma ideia, às vezes traz uma ideia, às vezes um pouco errada, né? Que a meditação tem um link religioso. Não tem nenhum link religioso. Eu acho que até a busca de trazer esse termo Mindfulness para o Ocidente foi até tentando
dissociar um pouquinho, trazer de uma forma mais laica a atenção plena, sabe? Mostrando que qualquer pessoa pode praticar, porque isso já está dentro da gente. É simplesmente trazer o corpo e a mente junto a todo momento, momento a momento. Então, isso que eu acho que é o bacana do Mindfulness. E pode ajudar qualquer um, na verdade, independente de ser o profissional ou ser o paciente. Isso ajuda, na verdade, a todos, porque você prestar atenção no que você está fazendo, você trazer o corpo e a mente junto em cada atitude sua, né? E com isso você acaba se conhecendo melhor. E como você se conhece melhor, você acaba conseguindo se regular melhor. Então também é uma forma de autorregulação. Ao mesmo tempo que traz um autoconhecimento, traz uma autorregulação também. Para o profissional de saúde, a gente utiliza muito isso porque conforme você vai praticando, você vai vendo que melhora a sua escuta, a sua fala, a sua empatia, a compaixão, a autocompaixão. Então, são vários exercícios que nos trazem de forma diária esse lembrete, né, de como ser gentil, de como ser compassivo, de como escutar melhor, de como estar presente no momento presente. É bom quando você percebe que você está naquele momento ali fazendo o que você tem que fazer, nem que seja tomando banho com atenção, lavando o rosto com atenção, tomando um banho com atenção, brincando com seu filho com atenção. Então, porque muitas vezes a gente está com o filho, então está comendo, está almoçando, com atenção no alimento, em se mostrar a importância disso, né? Eu achei fantástico, né, porque a gente fica escutando, eu sempre brinco que é um privilégio poder ser host desse podcast, porque eu fico aprendendo com todos os entrevistados e te ouvindo aqui, eu adorei algumas coisas. Uma porque você traz coisas que todo mundo se identifica, né? Não só nós que somos profissionais de saúde, eu sou um profissional de saúde, você também, muitas pessoas que nos ouvem são também, mas as pessoas que também acompanham o PDcast, que não são, ficam pensando isso que você falou, né? A gente está fazendo alguma atividade, não está lá, eu estou comendo, eu estou pensando o que eu vou fazer depois, eu tenho que ir depois de terminar, não sei nem o que eu comi, né? Ou então, na realidade, isso, a questão do brincar com o filho, quem nunca, né? Brincou e pensou, daqui a pouco tem que entregar uma tarefa, um trabalho, tem que fazer e tal, não vive aquela realidade, aquele momento, a atenção plena. Então isso que você falou foi muito interessante. E aí eu acho que é muito nevrálgico, isso é muito o cerne da questão, porque eu acho que tem uma questão de que quem nos ouve, e principalmente quem não é da área de saúde, pode olhar e falar, nossa, que médico simpático, interessante, inteligente, falando tantas coisas bacanas, mas como é que eu uso isso, né? Quer dizer, qual é a aplicabilidade para a minha vida? Então eu te pergunto, né? Você já falou um pouco sobre isso, mas eu acho que isso é tão relevante, foi tão boa a sua fala, que eu queria explorar um pouco mais. Como que para a pessoa leiga, ela pode ter uma experiência ou uma prática que possa ajudá-lo? Você já citou muitas coisas, mas o que você achasse mais relevante, queria que você desse um pouco mais de ênfase a isso. E também o profissional de saúde, porque você trouxe uma coisa muito interessante, que a partir dessa atenção plena, ele se torna mais empático, né? Muitos entrevistados, né, recentemente a gente teve um podcast que falava um pouco disso, a questão da literatura como uma ferramenta que pode ajudar, esse aprofundamento no seu eu, na sua questão de se tornar um pouco mais empático para o profissional de saúde. Então, refazendo e finalizando a pergunta, que práticas do dia a dia o profissional não da área de saúde e o profissional de saúde a pessoa pode desenvolver e entender o quanto ela tem aplicabilidade mesmo no dia a dia dela? Bom, existem algumas práticas, na verdade, e existem alguns programas também. Aí depende do interesse de cada pessoa. Existem alguns programas que são programas, por exemplo, de promoção da saúde baseado em Mindfulness. O que é isso? Na verdade, são programas de 8 semanas estruturados para que a pessoa possa fazer esse programa e ir aprendendo como ela pode trazer essas ferramentas para o seu dia a dia, né? O programa mais famoso e mais antigo era o programa que era a redução do estresse baseado em Mindfulness, que foi exatamente como eu disse, o Jon Kabat-Zinn trouxe esse primeiro programa, que ele é um biólogo, né, de Massachusetts, professor, e ele trouxe esse programa porque ele é professor de yoga também, praticante budista, e ele queria trazer de forma mais laica, e ele montou um programa com esses pacientes crônicos para tentar reduzir o estresse. Ele percebeu que melhorou não só o estresse, como também a aceitação da dor de pacientes com dor crônica, que às vezes já tinham passado por vários programas, mas para resolver a dor e que não estavam melhorando. E não é que ele melhorou a dor da pessoa, não é isso. Ele simplesmente ele mostrou à pessoa que ela poderia conviver com aquilo com menos sofrimento. Então isso é uma coisa também que a gente traz muito no Mindfulness, é mostrar que, na verdade, a gente também, como eu disse, uma das coisas que, assim, o que não é, né, Mindfulness, a gente não é uma pílula mágica, não tem nada a ver com isso. Na verdade, são ferramentas que te ajudam no seu dia a dia, muitas vezes a encarar situações que elas existem. Por exemplo, na saúde, quando a gente fala das doenças,
não é que ele vai resolver muitas doenças, depressão, ansiedade, não é isso. Até porque nem quer substituir o tratamento convencional, tá? De forma nenhuma. Ele vai vir sempre como aliado a esse tratamento. Ele é um aliado e a partir do momento que você percebe o que te causa ansiedade, o que te causa desconforto, você olhar para aquilo de forma mais natural, com uma aceitação, sem muito julgamento. Porque às vezes também quando a pessoa fica doente ou diante de alguma situação, ela fica se culpando, o que eu fiz de errado, ou fica se julgando. Então, o Mindfulness trabalha muito isso também, a pessoa enxergar que, na verdade, aquilo ali é um problema. Como a gente brinca muito do primeiro sofrimento e do segundo sofrimento. O primeiro sofrimento é o que existe, na verdade, é a doença, ponto. O segundo sofrimento é como a gente encara aquilo ali, como a gente olha para aquela doença. E o Mindfulness, ele ajuda nesse sentido, é como você olha para essa doença ou para essas situações difíceis. Também não tem a ver, então uma pessoa que pratica Mindfulness vai ser uma pessoa super tranquila, super relaxada. Não, também não é isso, não é para isso, também não é relaxamento. É como eu disse mais uma vez, é para você ter de forma mais rápida alguns gatilhos que de repente te tiram do eixo, né? Então, por exemplo, a gente pratica às vezes muito antes de uma reunião estressante, para você tentar entrar naquela reunião de uma forma um pouco mais equilibrada, autorregulada e saber em que momento que aquilo ali de repente está. Quem nunca, né? Numa reunião, o coração acelera, ou a mão começa a suar, ou então você, de repente, o chefe fala alguma coisa que te deixa meio fora de eixo ali, você de repente quer levantar a voz, e você fala, poxa, para que isso? Você perceber isso antes de agir. Na verdade, o Mindfulness te ajuda a isso. Você perceber aquele desequilíbrio, o que está te causando, e de repente te trazer para o eixo um pouco antes de que você já tenha tido aquele impulso, né? Vai te ajudar nessa autorregulação. Então, eu poderia aqui citar várias vantagens assim, que eu vejo, na verdade, porque faz sentido para mim. Pode ser também que eu tenho as pessoas que falam, isso não faz sentido. Eu acho que cada um tem que experimentar, e eu acho que essa é o convite, na verdade, é essa experimentação. Então, a gente até no final aqui, eu posso propor que a gente faça uma experiência, cada um, a gente faz uma cápsula pequena, se for o caso, eu acho bem válida, porque mais do que saber a teoria, é você experimentar o que é isso para você. Né? Então, como eu estava falando dos programas, existem vários programas. Aqui mesmo no Brasil, um programa que é amplamente divulgado, que é um programa pelo Mente Aberta, até do Centro Mente Aberta, que é ligado à Unifesp, que é um programa tanto baseado promoção da saúde baseada em Mindfulness, também como a terapia cognitivo também baseada em Mindfulness, né? Então, eu acho que são programas interessantes para quem tem curiosidade, até mesmo fazer um Google aí, pesquisar, eu acho que vale a pena, porque são programas estruturados de 8 semanas que te ajudam a aprender essas ferramentas para o seu dia a dia, né? E não tem nada a ver com religião, eu acho que também, eu acho que é importante, isso eu acho importante a gente falar, que a meditação ou Mindfulness é para qualquer pessoa de qualquer religião, assim, ele não tem nada a ver, às vezes as pessoas ligam um pouco essa palavra, né, à questão religiosa, né? Eu acho que até te ajuda, talvez, na espiritualidade, mas de forma indireta, não é para isso, assim, é para ser realmente uma coisa bem light e bem, meu desejo, na verdade, é que fosse até um pouco mais amplo, né? Atualmente, o SUS está fazendo alguns programas voltados para isso, mas ainda não é muito amplo, porque eu percebo que a gente ainda tem, acho uma coisa assim, um pouco restrita, para grupos que acabam se interessando um pouco mais, com mais acesso. Meu desejo é que isso fosse uma coisa mais acessível. Renata, você desfilou um monte de pérolas maravilhosas, eu fui pensando aqui, tentando pescar tantas coisas boas que vocês disseram, tantas coisas que têm uma aplicabilidade. Foi quando eu comecei a pergunta para você, né? Estou pensando aqui, tendo certeza que a gente outra oportunidade vai ter que ter um segundo podcast abordando o tema, porque é muito rico, realmente. Mas você falou essa questão, que ela não é uma pílula mágica, ela é uma ferramenta, isso é uma coisa que eu acho muito interessante. Chamou atenção nesse momento agora da questão da espiritualidade, que é importante para todo mundo, mas que não é uma religião, porque eu sempre fico preocupado com isso, de quando a gente assiste alguma pessoa que fala alguma coisa distante da nossa prática, ou quando, por exemplo, alguém assiste você falando, aquela mexe lá, ela é budista, o ser humano é um mundo de rótulos, né? Eu não sou, então de repente, quer dizer, não é isso, né? É uma questão de um dado, que aí você repetiu essa palavra algumas vezes, assim, tá bom? E eu achei muito rico, que foi a questão da atenuar o sofrimento, né? Quem nunca, né? Quer dizer, a vida é uma alegria, a vida é um prazer, mas na vida tem sofrimento, né? E aí eu acho isso muito interessante, porque quem nos ouve e quem passa pela situação de paciente tem o sofrimento, quem é familiar de paciente tem o sofrimento,
quem vive tem um sofrimento. E eu acho interessante, porque a gente produz o podcast, é uma equipe que produz, né? Quer dizer, eu sou apenas o host, mas tem todo um grupo de pessoas muito valiosas, muito bacanas que participam dessa montagem, da gravação, que trazem. E uma das pessoas da coordenação me trouxe um exemplo de uma profissional da área de saúde, falando muito dessa questão do burnout, né? Que é uma coisa que existe muito a discussão hoje, que independente da gente chamar de burnout ou não, essa questão do sofrimento com a prática de saúde, né? Porque a gente sabe que o processo de adoecimento ele é muito sofrido para todo mundo, o paciente, os familiares, o profissional de saúde que cuida, até o profissional de saúde muitas vezes vivencia situações que na sua vida particular ele acompanhou e está acompanhando alguém que tem um tipo de câncer e teve alguém muito próximo da família que teve também, ele vive isso, ou no caso de instituições pediátricas, quando tem uma criança em sofrimento crítico e aquela família perdeu uma criança, enfim. Então toda essa questão da dor, né, eu acho muito rica que a gente possa estar buscando ferramentas, como você bem disse, para isso, né? Então eu acho muito interessante e queria te perguntar sobre isso, sobre essa questão, uma coisa que eu gosto muito, que é o famoso cuidando de quem cuida, né? O que você pensa do mindfulness nessa área do cuidando de quem cuida? Bem interessante, bem bacana essa pergunta, porque, como eu disse, isso é uma ferramenta do humano. Na verdade, a gente todo ser humano tem isso dentro de si, é só um reconhecimento e uma possibilidade de trazer a mente e corpo junto. Então, assim, dentro da área de saúde, eu acho que em qualquer área, mas assim, já que a gente está falando da área de saúde, na verdade, a gente é muito pressionado de todos os lados e a gente acaba se sentindo pressionado. E eu acho que o Mindfulness ele ajuda nisso, né? O que é se sentindo? Quem é que faz essa pressão? Então a gente tem algumas práticas que a gente faz isso, a gente fica perguntando mesmo, provocando ele assim, quem é que está te cobrando? É você que está se cobrando? E como é que você se sente naquele ambiente? E essa prática às vezes ajuda você a perceber que você está sendo pressionado antes de você explodir e você se autorregular. Então, eu acho que o cuidado que eu percebo é isso, exatamente. O Mindfulness, ele é uma ferramenta de autocuidado. Então, assim, mas ela tem que ser diária, como exercício físico, né? Como eu falei lá na frente. Não adianta você simplesmente saber que faz bem o exercício físico e não fazer o exercício físico. O Mindfulness é a mesma coisa. Não adianta você entender, gostar, ter a questão teórica e não praticar. Então, o convite é esse, é que faça a prática diária, assim, e veja, e perceba se faz sentido ou não faz sentido, né? Então, assim, eu acho que é uma das formas de autoconhecimento. E a partir do momento que você se conhece, você consegue entender melhor o que faz sentido e o que não faz sentido. E uma outra coisa que ajuda bastante também, e trabalha bastante, é o não julgamento. A aceitação de que tá tudo bem, tem momentos que não vai acontecer do jeito que você quer. Acho que a gente também, da área de saúde, a gente se cobra muito por isso. É claro que a gente tenta fazer sempre o nosso melhor, mas às vezes tem coisa que vai fugir ao nosso controle. E aí a gente entender o que às vezes acontece, a gente não consegue controlar tudo, né? E que tá tudo bem. Então acho que isso talvez também traga um pouco de acalento, né? Perceber que, na verdade, as coisas elas são impermanentes. E a gente tem que aceitar essa impermanência. Então é uma outra coisa também que é super importante, que eu acredito que o Mindfulness traz também. Essa aceitação, esse não julgamento do dia a dia, assim, no seu dia a dia, né? Renato, tá perfeito. Eu tô achando que a gente está conseguindo passar para as pessoas, na verdade você, para as pessoas que nos ouvem muito, do que seja essa essência. E aí eu te pergunto, uma questão que eu acho muito interessante, né? Se a gente entende que tudo isso tem esse valor, eu não vou te perguntar sobre evidência literária, porque a gente sabe que já existe, você mesmo já citou Kabat-Zinn, já tem, mas eu te pergunto sobre a relevância da formação. Você acredita que uma formação dessa deveria ser apresentada para os jovens profissionais de saúde que estão se formando para que eles possam ter essa ferramenta a favor deles, que eles possam oferecer isso? E mais, e aí nessa esteira, eu já te emendo uma segunda pergunta que você pode responder uma só. A gente está falando, né, de informação segura, que é como a gente apresenta o podcast e saúde, para as crianças também, porque é um podcast do Grupo Tonto Baby. Você entende, então, que a formação dos profissionais deveria apontar com isso, com essa ferramenta do Mindfulness, e você acha que isso também pode trazer ganho para as crianças, para a população, digamos, não adulta, que faz um pouco dessa escolha do discernimento? Eles também teriam benefícios dessa prática? Sim, sim. Em relação à evidência na literatura, já existem muitos, assim, e acho que de 1990 para cá, então, cresceu absurdamente a quantidade de pesquisa na área de Mindfulness. E a neurociência também já existem inúmeros também, isso na literatura e todo mundo que vai buscar sobre isso já viu, existem algumas pesquisas que falam dos benefícios em relação ao
córtex pré-frontal, a amígdala, que são áreas do cérebro que ajudam a regular e ajudam também também no nosso, inclusive na memória, né? A melhorar a memória, então a melhorar também nossa autorregulação. E existem inúmeros trabalhos em relação a isso. Existem trabalhos na área de educação, existem trabalhos na área de burnout, como você tinha perguntado também, falando que realmente esses programas baseados em mindfulness melhoram muito o risco, né, e até mesmo a recidiva de pessoas que já tiveram burnouts. Existem relatos na literatura mostrando e comprovando a eficácia do mindfulness nessa área. E em relação às crianças, sem dúvida nenhuma, eu acho que esse, para mim, então, eu também sou radiologista pediátrica, eu trabalho com criança há muito tempo, além de ser mãe, eu acho que isso sim deveria ser ensinado desde a infância. E hoje em dia tem também trabalhos mostrando na escola, o benefício na escola. Na Inglaterra já é programa de saúde pública e já é programa também dentro das escolas. O ensino do mindfulness desde a infância. Porque eu acho que é exatamente isso. Eu acho que, como é uma questão de autorregulação, se você aprende desde novo isso e também trabalha com não só o autoconhecimento, como autorregulação, como também você se perceber, e a partir do que você se percebe, você faz uma escolha como você quer agir. Isso é ótimo, se você consegue perceber isso desde a infância. E se a gente está falando também de crianças com doenças crônicas, por exemplo. Tem crianças que nascem e já fazem diagnóstico de uma doença e vão ter que conviver com essa doença. E aí, nesse momento, o mindfulness ajuda também a criança também a não ter... ela aceitar isso melhor, ela não ficar se sentindo inferior porque ela tem uma doença. Não, ela saber que é uma condição que ela tem, que ela vai conviver, e talvez ser um pouco mais compassiva com ela mesma, né? Então, acho que o mindfulness ajuda nisso, a olhar, esse olhar compassivo, não só com o outro, mas como com a gente mesmo, né? Então, assim, essa autocompaixão, eu acho que isso ajuda demais na fase da infância, né? E existem também trabalhos mostrando já esse benefício na área infantil. Eu acho brilhante, assim, sem dúvida nenhuma. Eu vejo que assim, o benefício, e quanto antes assim, a criança aprende, porque ela vai também colocando isso como hábito dela no seu dia a dia. Renata, eu acho que tudo que você está dizendo é de uma relevância, uma importância genial. Como eu lhe falei, a gente poderia ficar falando muito mais tempo aqui. Certamente você vai receber um convite nosso do Grupo .b para outra oportunidade de estar falando mais sobre o tema, que é um tema importante, fundamental, imperativo, em que vocês dispõem de muita informação para poder passar às pessoas. Então, em nome de todo o grupo, eu queria te agradecer, e agradecer principalmente pela tua presença. Eu digo que um dos grandes prazeres que nós do Grupo .b temos, e eu como host tenho, é de trazermos essa informação segura com pessoas que representam legitimidade. Eu, que tenho já 35 anos de formado, conheci pouquíssimas médicas tão capazes como você, e uma pessoa humana que traz legitimidade a tudo que você faz. Eu conheço você enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto mãe, e digo que tudo isso que você passa às pessoas é uma verdade. Então eu queria agradecer de coração tudo que está passando e te pedir que nesse momento, você não precisa falar para mim, eu quero que você use a câmera para poder falar. Você fez uma sugestão que achei muito interessante. Pedir a você que seja breve, porque infelizmente nosso podcast tem tempo, mas que você possa, olhando para quem nos acompanha, falar alguma coisa dessa prática que você acha que é interessante, ou propor alguma coisa para a gente, usando a câmera que está aí, que é o seu momento de você poder ter essa interlocução com quem nos ouve. Bom, obrigada pelo convite ao Grupo .b, Guilherme, e eu vou fazer uma prática, então, um convite a todos que quiserem fazer uma prática rápida, porque dentro do Mindfulness a gente tem as práticas, também não precisa ser práticas de 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, podem ser práticas breves, e esse é o convite, é uma prática breve, para a gente finalizar, então, esse encontro de hoje. Foi ótimo, obrigada. Então, o convite é que, simplesmente, vocês se ajustem na cadeira, podem alinhar a coluna e se percebam como se encontra nesse momento, como está não só a parte física, como algum tom emocional. Se quiserem fechar os olhos, podem fechar os olhos. Às vezes no início facilita para a gente se perceber como é que vocês chegam nesse final dessa conversa, desse bate-papo. Talvez pensamentos, julgamentos, tudo bem, só percebe.
E lentamente, de forma cuidadosa e carinhosa, levando atenção à respiração. Apenas percebendo como ela se encontra. Percebendo o ar que entra, o ar que sai. Inspirando e percebendo a inspiração. Percebendo a pausa. Percebendo a expiração. Se for útil, percebendo o movimento que o ar faz ao inspirar no tórax, no abdômen, e ao expirar. Não há necessidade de modificar nada, apenas perceber. E, gentilmente, ampliando um pouco mais essa percepção ao ambiente, aos sons, à temperatura da sala, ao toque da roupa. E para quem estiver de olhos fechados, lentamente no seu tempo abrindo os olhos. Mais uma vez agradecendo a presença de todos aqui e lembrando que sempre para começar a gente precisa de uma motivação. E esse já é o primeiro passo, a gente está motivado por tudo que a gente faz. Então é uma motivação e para quem tiver interesse, buscar um pouco mais sobre essa prática que eu acho que ajuda bastante eu acredito que ajuda bastante a todo mundo, mas cada um vai se sentir se vale a pena ou não vale a pena. E levar de forma intencional aí para o Sérgio do seu dia, da sua semana. Boa semana para todos. E assim, com esse lindo encerramento, que dispensa qualquer complemento, chegamos ao fim de mais um episódio do PBcast, o podcast do Grupo Protobaby, que hoje trouxe informações sobre mindfulness e a sua aplicação na área da saúde. Nos acompanhe nas redes.